Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 13 e vamos ler um trechinho da parábola do semeador. E ainda vamos reduzir nosso pensamento, nossa reflexão de hoje, a um só versículo dos vários que leremos agora. Vamos ler desde o 4 até o 9. Mateus, capítulo 13, do 4 ao 9. Amém. O semeador saiu para semear. Ao semear, algumas sementes caíram à beira do caminho e os pássaros vieram e as comeram. Outras caíram em terreno rochoso, onde não havia muita terra. Brotaram logo, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, queimaram-se e secaram, por não terem raiz. Outras ainda caíram no meio dos espinhos, e os espinhos cresceram e as sufocaram. Outras, enfim, caíram na terra boa e deram fruto, 100, 60 ou 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Amém. Amém. Esta passagem é muito conhecida, muito popular, e se aplica muito à semeadura. E não está errado, está correto que se pregue, se ensine, aplicando-se ao tema da semeadura. Mas nós vamos tomar apenas o versículo 4, vamos repetir a leitura, para entender a dimensão e o poder do Amém. Porque esse é o tema de hoje, que vamos compartilhar. A dimensão e o poder do Amém. O versículo 4 diz: o semeador saiu para semear. Ao semear, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Para começar, a semente não caiu no terreno que devia ser semeado. Caiu perto, porque a pessoa, neste caso é uma pessoa, ela estava fora do caminho. E a semente caiu no caminho, e se a pessoa estivesse no lugar certo, elas tivessem recebido a semente. Porque Deus não mandou semear no lugar errado. E essa pessoa não estava preparada para receber, porque estava noutro caminho. E vieram os pássaros e aproveitaram e comeram essa semente. Aqui a palavra, nesta versão, os pássaros, em várias outras dizem as aves do céu. Se refere aos demônios que habitam nos ares. Eles vêm e comem a palavra para ter um argumento mais contra nós. Porque nós não estávamos preparados para ouvir a palavra. E perdimos para eles, para os demônios, para o império das trevas. Só essa palavra eu quero que vocês guardem nesta tarde, desta passagem, que aqui se refere a demônios que roubam a palavra. O que você faria
no momento da semeadura que está vindo a semente, para que as aves não pegassem a semente. Primeiro, teriam que estar no caminho certo. E segundo, tem que darem um pulo, tem que arrebatarem aquela semente. Não deixarem as aves, que são os demônios, pegar. Então, esse arrebatar a semente é o amém. Havendo um amém bem aplicado, nós arrebatamos a semente. Por isso que no recobro se acostuma dizer amém antes, durante e depois da palavra. E até quando há um momento de testemunhos, se aproveita para que os irmãos falem alguma parte da palavra e se enfatiza muito no amém. Tanto aquele que vai dar testemunho, como os irmãos que ouvem, tem que estar pronto para dizer amém, não para ouvir. Porque todos, se não formos surdos, ouvimos. Então, aqui termina a passagem dizendo: quem tem ouvidos, ouça. Então, se nós ouvimos, por que vamos deixar que o demônio nos roube a bênção? Vamos pegar essa bênção com o amém. Quando dizemos amém, arrebatamos do diabo a semente e não deixamos que ele nos arrebate a nós. Dá para entender? Essa é a introdução. Hoje a introdução é curta, viu? Vamos agora na mensagem escrita. O meu filho Edgardo está por segunda vez gravando nosso culto caseiro, nossa comunhão, de poucos até agora. De qualquer maneira, estamos todos trabalhando e testemunhando de tal maneira que outros possam vir e apreciar a riqueza da palavra de Deus nas nossas reuniões de comunhão. Amém? Então, vamos falar hoje sobre o amém, só que como eu não ponho atenção no fato de gravar, porque nunca me interessou mesmo, e também sempre tive filhos que se ocupam disso, então eu esqueço e não me preparo nessa área. E de repente hoje o Edgardo lembrou para mim isso, e eu disse: meu Deus, eu não tenho impresso para trabalhar melhor numa folha, tenho no computador. Mas, de qualquer maneira, espero poder ler aqui e que vocês me acompanhem e que possamos ter um bom proveito desta palavra. Para tanto, vou adiantar que eu vou ler um parágrafo e vou acrescentar alguma interpretação, alguma palavra de Deus, depois de ler o parágrafo. Não precisam vocês ler. Ou seja, vão acompanhar a leitura ou com o ouvido ou com a leitura. De qualquer maneira está bem. Mas eu vou ler e vou ir explicando. E vocês vão ver que riqueza o cristianismo perdeu. Que tremenda riqueza o cristianismo perdeu. E os irmãos do recobro perceberam. Só que ainda eu vejo que muitos grupos do recobro não estão aproveitando a full a riqueza do amém. E vamos compreender hoje um mistério muito grande e maravilhoso que está nas Escrituras. Quem quer que seja dos crentes que entra para a política, não porque nascera ou muito cedo descobriu em si a vocação de governar, senão por outro motivo, está negando a Cristo. Se não vem com um chamado desde antes de nascer ou depois de nascer, desde criança,
que possa ser comprovado, está negando a Cristo, se vai para a política, ou trabalha para a política. Agora, quem tem um chamado marcado de Deus é diferente. Se essa pessoa, não passa, porque primeiro digo, por que estaria negando a Cristo? Porque estaria flerteando com os poderosos deste mundo tenebroso. Estaria flerteando com os poderosos deste mundo tenebroso. Porque o grave na nossa vida de cristão é fazer algo que traia nossa relação de esposa de Cristo. Nós somos a esposa de Cristo. Não podemos flertear com outro marido. Deu para entender? Não podemos. Quando deixamos de confiar em Deus, confiamos no Estado, na política, no emprego. Toda vez que outro sustentador da nossa vida não é Cristo, estamos traindo nosso matrimônio, nosso vínculo de esposa de Cristo. Se ela não passa uma infância, essa pessoa, em família disfuncional, não sei se vocês entendem o que é uma família disfuncional. É uma família que ficou sem um pai, sem a mãe, sem um filho, que teve um divórcio, que teve uma separação, ou que teve outros problemas e vão acumulando, estou falando da psicologia, vão acumulando traumas complexos e problemas profundos, irreconciliáveis entre os membros da família. Bom, se essa pessoa não passa uma infância em família disfuncional, ou jovem se percebe na autoestima verdadeira, ou seja, se você não vem de uma família disfuncional, e também, no caso do jovem, se percebe numa autoestima verdadeira e procura ser sarado, e já fica sarado, então não há problema. Mas o contrário, não havendo saração, ou sanidade, ou cura, não havendo disciplina, suas forças são fracas e a pessoa não pode obedecer, não sabe dialogar, senão que mais impõe do que ajuda a guiar alguém. Não deveria essa pessoa jamais se candidatar para governar. Temos um caso na política de um jovenzinho crente, criado no Evangelho, mas ele não sabe dialogar. Ele sabe atacar, sabe acusar, sabe perseguir. Ele vem de um lar disfuncional, cheio de problemas, com certeza. Ou quando é jovem, ele não aproveitou para buscar ter uma autoestima sarada. Ele não se preparou. Ele se encheu de ódio durante toda a sua juventude. Chegou ao governo e o que está fazendo? Está semeando ódio. Está destruindo a sociedade. Então, isto é muito claro desde o ponto de vista da psicologia. Segundo parágrafo. Mas o assunto aqui não é instruir ao cristão para a política. Não é isso que queremos falar hoje. E sim, me refiro a que Cristo é nosso marido, o esposo da igreja. E quando buscamos outro marido, em tese sempre seria por desagradecido. Será? Leiamos então um versículo em Coríntios. Onde está esse versículo que escapou? Aqui está. 1 Coríntios 14, 16. Alguém que leia bem alto para que possa ser gravado.
E se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indulto o amém, depois da tua ação de graças, visto que não entendes o que dizes? Eu quero, por favor, irmã, leia duplamente mais alto. Tá? Mais alto. Bem alto. E se bendisseres apenas em espírito, como dirá o indulto o amém depois de tua ação de graças, visto que não entendes o que dizes? Amém. Então, está falando, está recomendando ao apóstolo que a pessoa que vai testemunhar, vai falar na reunião da igreja, tem que ser uma pessoa que não fale entre dentes, sino que fale alto, porque se vier um indulto, alguém descrente, e não ouvir a nossa ação de graça, como dirá amém? Ou seja, que o amém está baseado na ação de graça, no agradecimento. Se vocês e eu somos agradecidos com o marido que temos, vamos gritar de alegria. Não vamos ser aqueles que falam baixinho. Não, também não vamos ser pirados de gritar à toa. Mas vamos gritar o nome de Jesus. Vamos invocar o nome do Senhor gritando. Vamos dizer amém gritando. Por quê? Porque estamos namorados do nosso marido. O amamos, estamos agradecidos a ele. Agora, a falta de agradecimento faz com que venha um indulto, alguém que não crê em Cristo, que não conhece o Senhor, e nos ouça e não impacte nossa palavra a eles, porque eles não viram agradecimento em nós. Tem que ver em nós uma vida de agradecido. E qual é o agradecido? É aquele que é louco pela outra pessoa. Esse é um agradecido. É uma pessoa que tem uma paixão pelo outro e que obedece ao outro, e que ouve ao outro, e que tem paciência com o outro. Então, quando no culto, na reunião, nós somos essas pessoas, qualquer um que chegue vai chegar e dizer: epa, esta irmã é do meu bairro, e me impactou o que ela está contando aí, o que ela está falando. Aquele irmão que ele falou e gritou e abraçava o ar dizendo que amava Jesus. Temos que chegar a esse extremo de amor se realmente estamos namorados e totalmente cheios de amor pelo nosso marido, o Senhor Jesus. E não havendo esse amor extremo, nós buscamos outros amores. O Estado, a política, a religião. E de repente, por esses outros amores, damos a vida. É lamentável. E dizemos que somos cristãos. Quem quer que seja dos crentes que entra para a política, não porque nascera, já li isso. Eu me equivoquei. Mas o assunto aqui, eu falei já, não é instruir o cristão para a política, e sim me refiro a que Cristo é nosso marido, o esposo da igreja, e quando buscamos outro marido, em tese, sempre seria por desagradecidos. Pelo menos é o caso dos homens. Quando buscam outra mulher, é um desagradecido, quase sempre. Ou seja, podemos usar para o caso da mulher e do homem a mesma coisa. Mas estamos nos referindo à igreja como a esposa de Cristo e Cristo como o esposo. Cristo é completo. É diferente do marido humano, é diferente da esposa humana. Cristo é completo. É bondade pura, paciência plena,
amor absoluto, generosidade sem limite. E assim mesmo, vamos confiar mais no Estado, na política, no governo, para ser feliz? Não se pode amar a dois maridos. Está na Bíblia. No Antigo Testamento a palavra é amém, com M no final. E seu uso sempre era no final de uma palavra, oração, ensino que o ouvinte concordasse ou desse por verdadeiro. No Antigo Testamento o amém dependia de que o ouvinte concordasse. No Novo Testamento não se pede concordância da palavra de Deus. Não se pede. Nós temos que dizer amém por agradecido, porque temos tudo. E eles, faltava tudo para eles. Tinham só a letra. Se eu fosse Deus, eu coloquei minha opinião aí, dizia aos judeus, vocês só dizem amém depois de analisar as minhas palavras proferidas. Sinto que vocês não confiam muito em mim. Mas foi Deus que estabeleceu declarar amém no final de uma escuta, ou foi o homem? Uma pergunta. Foi Deus ou foi o homem? Seja que Deus, eu poderia dizer o que eu entendo, se foi Deus ou o homem, mas não interessa. Minha opinião é, seja que Deus fora quem iniciou com esta tradição boa, porque é uma tradição boa, ou os homens, o certo é que Deus, que inspirou as Sagradas Escrituras, para que entendêssemos que ambos testamentos estão certos, Ele inspirou 28 amém no Antigo Testamento e 28 amém no Novo Testamento. É simbólico isso, é emblemático, é um sinal muito importante. Deus está nos dizendo, confiem em ambos testamentos porque é minha palavra. Tremendo, não? No Novo Testamento a palavra amém e seu uso é infinitamente maior que o usar só se concordamos com o que ouvimos, com o risco de que cada vez que declaremos amém ou profiramos obrigados porque nos mandam gritar, grite amém. Ai, que não veio. Corremos o risco de pecar, porque nos obrigam a pecar. Ou seguimos uma tradição de dizer amém ao final. Mas examinamos espiritualmente a palavra, recebemos de verdade a palavra penetrou em nós, ou veio o demônio e pescou a palavra no ar, e eu nem peguei a palavra. E disse, amém, mas não ouvi, não entendi. Menos criei, não criei. Então, até pecamos. Por isso, preferivelmente não obedecer quando dizem diga amém, porque é um compromisso. Como o seu uso no cristianismo foi trazido do judaísmo, com certeza as pessoas fariam ao final dos discursos, das orações ou declarações santas e ensinos das Sagradas Escrituras. Não está mal. Não está mal, mas na graça abundante do Novo Testamento e livre que Deus tem disposto para este tempo, com mais razão devemos concordar com Deus e sua palavra, e mais dizer amém gritando, como ações de graças de Deus. Porque hoje estamos no tempo da graça abundante. Que tudo é de graça e é maravilhoso. E antes
tínhamos que cumprir ritos e sacrifícios para poder ter um perdão, um conselho. Ana chegou lá, o sacerdote não atendeu ela porque disse: esta mulher está bêbada. Mas na graça, o sumo sacerdote nos atende dia e noite em todo lugar. Como não dizer amém? Amém. Então, nesta aula, vamos ir praticando. Outra vez, amém. Amém. Agora querem dizer sozinho? Amém. Aleluia, amém. Vamos saindo da religião. Cada vez que Jesus iniciava uma palavra determinante, forte, emblemática e inquestionável, começava dizendo: de certo vos digo, que originalmente é amém, amém vos digo. Quando Jesus vai falar algo muito importante, antes de ele falar, ele já diz amém. 2 vezes. Amém, amém vos digo. Portanto, Jesus entrou no período da graça rompendo com os esquemas, rompendo com as tradições, rompendo com a religião, rompendo com o conservadorismo, rompendo com tudo isso. Porque o que vale de Deus não é a letra, não é a regra, não é o mandamento. Os judeus passaram 4.000 anos ouvindo mandamentos e não foram salvos. E não tiveram convicção de perdão de pecados. A graça veio e nos faz crer em Jesus Cristo, porque a graça é abundante. E essa graça nos dá um empoderamento instantâneo, de maneira que no momento que o Senhor nos fala, nós sentimos o perdão, nós sentimos a graça, nós sentimos a mudança dentro de nós e mudamos. Isso é o novo pacto. Eu lembro numa conferência de 200 pessoas que vinham porque o pastor orava e saravam todos. Era milagroso aquilo. E o templo era uma choça, se diz em espanhol. Tá certo? E caindo praticamente. 200 pessoas se reuniam ali. E eu fui convidado a pregar, estando o pastor já impossibilitado de pregar, porque tinha um buracão de mais ou menos 15 centímetros comido pelo câncer aqui no braço esquerdo. E ele estava muito débil. Ele estava sentado e eu era o convidado a pregar. E quando eu preguei naquela tarde e aquela noite, eu não sabia. Eu disse uma palavra profética, porque quando a gente prega no Espírito, há muita palavra profética. E eu disse uma palavra, e no final veio um casal e disse que receberam o perdão de Deus pelo crime que eles tinham feito, que eles consideravam um crime, e que carregavam a carga. Esse é um caso parecido com o de Blumenau, que é de 2 jovens, mas não é o mesmo. E eles sorriram, eu vi, enquanto eu pregava, eles sorriram e davam glória a Deus. E antes eles estavam calados, porque a palavra de Deus destravou eles, a palavra revelada. Então nós temos que aprender a caçar a palavra e dizer amém, porque essa é para você. Se é para você, não deixe para outro, porque o outro talvez nem vá caçar, mas os demônios sim vão caçar e vão levar para eles, para acusar você, dizer: você ouviu essa palavra e por que segue no pecado? Eu vou te acosar agora, vou te instigar, vou te perseguir. É assim que funciona o reino espiritual. Então, seja um pouco egoísta, não deixe que outro irmão pegue a palavra,
Pegue você, é para você. Não diga, olha que lindo isto para eu falar para Maria. Não, pegue para você. Você, Elizabeth, seja esse nome ou qualquer outro. Então, isso é importante neste pensamento de hoje. No Apocalipse, falando à igreja apóstata, qual era a igreja apóstata das 7? Laodiceia. Disse Jesus, no capítulo 3, versículo 14, estas coisas, escute bem, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Vejam como a ordem gramatical coloca primeiro Amém e no final o princípio, neste trecho. Interessante, pois Cristo é o princípio e o fim. Mas, na inversão oral, Jesus Cristo nos diz que por onde olharmos e vermos, por onde começarmos, o que fazermos, que não seja apostatar de Cristo, é Cristo mesmo. Tudo que não for apostasia é Cristo. E basta, porque Ele é tudo. Ele é o Amém no princípio. E o princípio no Amém. Que maravilhoso tecido gramatical que ele fez aqui. Impressionante. Eu vou dizer e vocês vão repetir. Jesus é o Amém no princípio. E o princípio no Amém. Aleluia. Entretanto, divulgam vídeos e escritos combatendo o abuso e mau uso do Amém. Religiosos e santarrões que acham que o correto é proferir o Amém somente no final das liturgias, pois eles também estão cegos. Porque Deus não nos delegou uma religião, senão uma relação permanente num romance eterno conosco. O romance é Cristo, o esposo, e nós, a esposa. Portanto, nós temos que dizer constantemente amém para Ele e para a sua palavra, e não somente no final de uma mensagem. Por quê? Porque o amamos e cremos que Ele é a verdade, e que nele não há mentira, e que tudo que Ele tem nos basta. Não precisamos confiar na política, não precisamos confiar no político, não precisamos confiar no emprego. Ah, hoje eu não pude ir a trabalhar, vou perder R$300. Amém, amém, não vou poder ir a trabalhar, mas amém, Senhor. O Senhor assim permitiu virar esse 300 do outro lado, porque no Senhor tem tudo, está tudo. A riqueza material, a riqueza espiritual, a riqueza intelectual, a riqueza psicológica, a saúde psicológica está em Cristo. Todos nós padecemos necessidades e limitações. E todos nós temos que comer menos de vez em quando. E nos disciplinar. Todos. Melhorar nossa mordomia, tudo isso. Vem tempos que talvez tenhamos que racionalizar a comida, mesmo com um bom salário, mesmo com um bom emprego, mesmo que você tenha boa saúde e cumpra com seu emprego, seu trabalho todos os dias. Não confie no trabalho. Não confie no dinheiro, não confie na política, não confie no político. Confia que nosso marido tem tudo e nos
ama e está namorado de nós. E vai nos dar tudo que nós precisamos. Tudo que precisamos. Amém? Amém. Quando solto um amém distraído, de nada vale. Tem muita gente nas reuniões, nos cultos por aí, que estão distraídos com o filho, com a criança, com as coisas, ou resmungando com o pai, com a mãe, com o filho. E ouve que o pastor ou o pregador diz amém, e essas pessoas dizem amém. Não ouviram nada, não sabem nada, não guardaram nada. O demônio já roubou a bênção deles e eles ainda dizem amém. É perigoso realmente. Realmente temos que estar vigiando. Quando soltam um amém distraído, de nada vale. Se o fizermos concordando com uma parte só das orações dos outros, ou uma pregação, um ensino, ainda de pouco vale. E é perigoso ainda. Quando se confessa o que não desce sobre nós, como o orvalho do irmão, senão como uma salpicada de lodo em dias chuvosos, provocada por maus cidadãos, ao passar pelas pessoas que caminham. Fiz uma metáfora aí. Viu que quando a gente está caminhando e está chovendo, e passa um carro voando, salpicam aquele lodo nas pessoas que vão pela calçada. Bom, a bênção de Deus não vem por esse lado. De salpico, por um salpico de que no último momento da reunião, da comunhão, eu paro para pensar, para ouvir, está pronto. Ouvia o finalzinho da mensagem, finalzinho da pregação, tá, e daí vou para casa dizendo que a pregação é aquele pedacinho que eu ouvi e guardei, porque não ouvi mais nada. Isso é como ir por essa calçada de perigo e ter pessoas ignorantes que não cuidam ao transeunte que vai pela calçada e acham que só eles são os donos da via pública. Mas também é perigoso pelo fato que se nós dizemos amém em algumas coisas que concordamos e em outras não dizemos, conhecendo o pregador, conhecendo quem ensina, conhecendo a palavra, sentindo que o Espírito está me redarguindo, me repreendendo, e porque eu sei que o Espírito Santo está me repreendendo, eu não digo amém para essa palavra de quem está ministrando, porque isso me choca o meu ego, choca o meu costume, choca a minha tradição, minhas convicções. Tenho que estar aberto o tempo todo ao falar de Deus. E o falar de Deus na comunhão da igreja não poupa feridas, não poupa erro, não poupa pecados, porque a igreja do Senhor é santa. E ela tem que ser santa, sem ruga, nem mancha nenhuma, ao momento de ser arrebatada. E por isso, nós precisamos falar a palavra de Deus com ousadia. E a pessoa tem que ouvir e guardar para si, sem ofensa contra o pregador, o ministrador, sem ofensa contra o irmão que disse algo e que ofendeu os seus princípios. Os princípios nossos não valem. O princípio que vale é Jesus. O único princípio na Bíblia é Jesus. É em João capítulo 1 e em 1 João capítulo 1, o único princípio que é mencionado na Bíblia. Não tem outro princípio. Princípio alemão não vale. Princípio argentino não vale. Princípio de cultura hebraica não vale. Princípio judaico não vale. O que vale é o princípio da Bíblia, que é Jesus Cristo. Portanto, que fique claro, meus irmãos, que nós temos que aprender a engrandecer a esse que é o princípio
e o amém. Amém. Não vão dizer amém? Amém. Não vão dizer amém? Amém. Amém. Eu sou limitado no falar, mas a palavra de Deus, amém. Amém. Vamos seguir dizendo amém quando Deus nos fala? Amém. 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 Amém, Dori? Amém. Ingrid. Amém, irmã Malu. Amém. Amém. Amém, Edgardo. Amém. Tem uma pergunta. Sim, fala. E aí, se eu estiver ouvindo uma palavra e eu estou me incomodando a palavra e eu estou receoso de pecar dizendo amém, porque na verdade não estou aceitando. Eu posso dizer outra coisa, posso dizer, oh Senhor Jesus. Exato. Porque diante da palavra, temos que ter uma atitude de absorver a palavra. O Senhor mesmo, como semeador, vem com a semente e nós temos que arrebatar a semente e não deixar que o demônio leve para ele, para nos acusar. E se essa palavra está me acusando, porque a acusação tem boas e más também. Então, se essa palavra está me acusando, e eu não me animo a dizer amém, porque não vai que alguém diga, esteja olhando e dizendo, olha, você disse amém, por que disse amém? Você está sabendo que está errado. Viu? Você confirmou lá, eu estava espiando você, porque tem gente malvada em todo lado. Então você quer evitar pecar ou não tem certeza de dizer um amém naquela hora? Diga, Senhor Jesus, invoca o Senhor, ou glorifica o Senhor e diga aleluia. E você vê que a palavra é boa. Talvez não é boa para você, mas é boa para outro. Você sabe que alguém está ali e a palavra é boa, não é para você, mas é para o outro. Então diga aleluia. Mas se é para você, diga amém. E guarde, não deixe ser arrebatado. Mas a pergunta foi boa. E se houver outra pergunta, atendo e já termino. Amém? Amém. Já esqueceram? Amém, que não esqueceram, amém. Bom, então termino aqui. Por que eu digo que o amém deve ser motivado pelo orvalho do irmão? Estou tomando a palavra do Salmo 133 que já vimos, já estudamos. Que a comunhão e a vida eterna está em Sião, onde o orvalho do irmão desce. Lembram disso? Que já vimos isso. E o orvalho, vocês já sabem o que é um orvalho. É muito agradável. É muito agradável. Eu tive a experiência do orvalho muitas vezes na nossa pequena chacrinha familiar. Mas a maior experiência que eu tive com o orvalho foi uma visão noturna que eu tive, que para mim que era o céu. Foi tremendo. Todas as folhas estavam molhadas e pingando assim como pérolas que corriam das folhas e cheias de frutos. E de um lado, do lado esquerdo, e do lado direito eu vi um mar interminável. Eu não me animei a entrar para o mar, mas me aproximei daquela plantação de árvores de frutos. E quando eu acordei com aquilo, eu lembrei que tudo está na Bíblia, isso é o que eu sonhei, o que eu vi de noite. E pode ter sido um arrebatamento que eu tive ao céu, porque eu nunca esqueci e vivo sonhando voltar àquele lugar. Sim, é muito forte. Então, se a palavra é como um orvalho na sua vida, você tem que aproveitar, tem que se deixar molhar, tem que permitir que a palavra dure
sobre vocês. Se dura 1 hora, amém. Se dura 2 horas, amém. Mas é orvalho. Agora, se é uma falação desses pregadores que estão fora do Espírito, mas dentro da Bíblia, não gaste tempo com eles. Porque só a Bíblia não é suficiente. A Bíblia caminha, é um casal com o Espírito. O Espírito é masculino. E a Bíblia, a palavra é feminino. É um casal. Andam juntos. Onde vai a palavra, vai o Espírito. Onde vai o Espírito, vai a palavra. Não podemos diligenciar e ficar sentado aí ouvindo a obra-prima e dizendo amém, porque o rito nos obriga a dizer. Não estou pedindo para vocês que deixem de congregar em nenhum lugar. Não é esse o meu pedido. Simplesmente eu ensino a respeito do amém. E eu vou cobrar um pouco dos irmãos e de mim mesmo que nas próximas reuniões de comunhão da igreja tenhamos mais amém. Mais amém. Não para minha satisfação, senão para a glória do Senhor. Amém? Amém?